Salmo de número 63. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva mais uma vez. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. Meu leito antes de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pesa-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém. Pai Santo, mais uma vez nós rogamos a Ti que, mediante a ação do Teu Santo Espírito, venha iluminar, venha esclarecer, ó Pai, esses ensinamentos, ó Pai, agora a cada um de nós. Dá-nos discernimento, dá-nos capacidade não só para compreender, mas ajuda-nos a viver a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a viver de forma fiel. Dá-nos essa alegria, essa firmeza que é descrita, ó Pai, pelo salmista, que ele vivenciou e que ele praticou. Ajuda-nos, fortalece-nos, assim como o Senhor o fez para com ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nossos dias de isolamento têm sido como um deserto, né? E não tem sido literal, não, mas nós aqui vemos no Salmo 63 um isolamento literal do salmista. Um isolamento por conta de uma fuga. O seu filho tentou ali tomar o trono. E Davi teve que fugir ali de Absalão, seu filho. Absalão foi custoso. Ele ficou à porta da cidade, à entrada da cidade. E todo mundo que ia conversar com o rei por alguma causa, alguma sentença que tinha que julgar, ia pedir ali a solicitar que estivesse a presença do rei para que julgasse alguma causa. Absalão pegava e falava assim: como eu gostaria de ser rei para julgar a sua causa. Que pena que eu não sou rei. Se tivesse um rei bondoso que pudesse fazer isso por você, hein, meu amigo? E ele começou então a minar ali realmente o respeito, a consideração para com Davi. Ele foi criando esse mal-estar entre o povo e vários súditos ali para com Davi. E ele incitou essa rebeldia, essa revolução contra Davi. E Davi teve que sair corrido ali, ele foi avisado por alguns daqueles que eram fiéis a ele. E ele sai com vários ali da sua comitiva, vários da sua família, e fogem para o deserto mesmo. E fogem ali e ficam realmente ali naquela situação. E a gente pensar no deserto, a falta de água, recursos. Muitos de nós, quando começou essa situação, nós corremos para o supermercado. Houve uma corrida para o supermercado para nos abastecermos. E aqui Davi fala de diversas necessidades suas. Mas ele fala, acima de tudo, não fala assim: eu estou com fome, eu estou com sede, como eu gostaria de um churrasco. Não, ele fala: eu tenho sede, eu tenho fome de Deus. Eu tenho sede, eu tenho fome de Deus. A sua comida e a sua bebida, que ele queria que fosse saciado, ele era faminto por Senhor. E nesses dias, quando nós nos sentimos abatidos, nós nos sentimos fragilizados,
Nós temos que aprender com o salmista a ter fome e sede da presença de Deus. Ele tem que ser a essência, o fundamento das nossas vidas, o recurso vital para que nós estejamos firmes, para que nós estejamos de pé. Como eu disse, Davi no Salmo 63 estava ali angustiado, transtornado, emocionalmente ele estava esgotado. Ele derrama a sua alma perante Deus, ele fala: Senhor, o Senhor sabe da minha situação, o Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor sabe o que eu estou sentindo. Em 2 Samuel 15, versículo 24 e 25, Davi, ele sendo relatado esse momento da história de Davi, é falado que ele pega e se volta para Zadok e fala: Zadok, volta vocês e com seus filhos e leva de novo a arca. Leva a arca para Jerusalém. Eles estavam com a arca da aliança. No momento que eles fogem, a arca da aliança vai ali com o rei que Deus tinha instituído. Mas Davi pega e fala: não, leva de volta para Jerusalém. E eu tenho esperança que logo eu poderei me achar ali no templo para continuar a louvar, a adorar ao Senhor, para continuar a prestar ali minha homenagem ao Senhor, adorar, sacrificar ao Senhor. Eu espero que logo eu esteja ali. E esse foi o desejo de muitos de nós. Nós desejávamos, assim como Davi, estávamos nesse lugar. Mas não é esse lugar ali o templo, o lugar parede, mas com o povo de Deus. Certamente nós vamos entendendo isso com o tempo. Jesus fala isso para a samaritana: vem, a hora já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é naquele monte, não é nesse outro monte, não é dentro de templos. Até quando Salomão termina de edificar o templo, ele fala: Senhor, de forma alguma isso aqui pode conter a tua glória, mas é um símbolo então da tua presença com o teu povo. E Davi então pega e fala: olha, eu sei que tem esse símbolo, que é a arca do Senhor, que é um símbolo da presença do Senhor com o seu povo. E eu quero então que devolva ali a cidade. Muitas vezes, ao vermos atacados pelas mais leves provações e havendo possibilidade de perder o nosso conforto, que a vida com Deus, que a nossa vida com Deus ali nos fornece, a nossa convivência com o Senhor às vezes é abatida, é atribulada. Nós vemos a nossa fé fragilizada pelas situações que nós passamos. Esse relacionamento com o Senhor é atacado. É necessário então que aprendamos com o exemplo de Davi a manter nossa confiança, ainda que nas piores dificuldades, nas eventualidades. Já sem força, o rei buscou refúgio ali no deserto de Judá. Ele foge para o deserto de Judá e lá, em silêncio e em meditação, encontrou verdades que o sustentaram. E uma primeira verdade nós podemos observar no versículo 1 e 2: a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Como eu já havia mencionado, Davi ele fala que sua vida parecia tão seca como um deserto seco. Um deserto sem água, um deserto ali que realmente desce até dó. Um deserto que já não chovia há um bom tempo. Nós não temos esse problema aqui. Graças a Deus estamos tendo um período bom de chuva, né? Já há alguns dias, já era até para as chuvas terem cessado. Mas agora imagina, por exemplo, nós temos o Nordeste aqui, lugares que chovem muito pouco. E o desejo ali daquelas pessoas de chuva é intenso. Davi ele pega e dá esse exemplo. Ele é um poeta, o salmista é um poeta. E ele fala: assim como um deserto sequíssimo, deseja, coloca sentimento ao deserto, né? Deseja a água, assim eu desejo a comunhão contigo. A bondade de Deus era mais importante para ele do que até a sua própria vida. Por isso ele fala que
minha alma tem sede de ti, né? Porque a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam, verso 3. E assim, sua comida, sua bebida, ele fala, não, meu maior e melhor alimento, minha maior e melhor bebida, não é vinho, não é carne gorda, não é um churrasco delicioso. O meu banquete, o banquete da minha alma é estar na presença de Deus. Mas Jesus lhes respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, Lucas 4:4, 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuidará de vós. Davi, ele lança a ansiedade dele, as ansiedades, perante o Senhor, e roga que o Senhor estivesse cuidando dele. O desejo da sua alma e seu hábito físico de estar na presença do Senhor, perante ele a adoração, eles foram impedidos. Davi, ele não poderia estar mais no templo físico, perto, ali presente, naquele lugar onde tinha um símbolo da presença de Deus, que era a Arca da Aliança. E Davi, então, ele pega e crê e busca o Senhor. Até no Salmo ele pega e fala, não, se eu subo ao mais alto monte, eu sou desço no mais profundo abismo, lá o Senhor estará. Davi entende que Deus não estava preso a lugares. Certamente ele tinha essa noção. E assim nós temos também. Tudo aquilo, na verdade, apontava para Cristo. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo tabernaculou entre nós. Quando Jesus fala que Ele é o pão do céu, aí faz uma menção aos pães da proposição que estavam no tabernáculo. Ele fala que a luz, ali o candelabro, quando ele é aquele que é o sumo sacerdote, o intercessor, faz propiciação. Tinha uma tampa sobre a arca, chamava tampa do propiciatório. Então, todos aqueles elementos no Antigo Testamento, elementos de culto, eles na verdade estavam de forma didática, apontando para a pessoa de Cristo. Por isso que hoje nós não precisamos de arca de aliança, nós não precisamos de nada. E até nós sabemos que quando Jesus pegou e morreu ali na cruz, o véu do santuário se rasgou, de alto a baixo. Davi, antes mesmo do véu se rasgar, ele sabia que ele tinha livre acesso ao Senhor. Ele poderia buscar o Senhor, que ainda que não estivesse ali no lugar onde foi reservado, um lugar que foi consagrado para o culto público, ainda assim ele sabia que Deus estava com ele, que ele poderia se alegrar e confiar que o Senhor era Deus lá no templo e o Senhor era Deus ali no seu leito, ali no seu quarto, no seu lugar de repouso. Deus estava ali presente também. E assim ele achou conforto. Estava separando um santuário, um lugar ao Senhor, um lugar onde ele já havia estado, que era habitual e costumeiro. Ele reserva o seu coração. Ele se coloca e fala, Senhor, eu quero te adorar, eu quero te servir aonde eu estiver. Ainda que a ceia do Senhor, bem como outros meios de desenvolver nosso bem espiritual, por alguns dias nós fomos privados, e alguns dos nossos irmãos foram privados ainda. Ainda que esses meios que nos ajudam a desenvolver a nossa fé fossem todos tomados por um poder tirânico, no caso do coronavírus, nos foi afastada essa possibilidade, ainda assim, como salmista, devemos permanecer desejosos por ver o poder e a glória de Deus. Nós não podemos ser cristãos que creiam por ver, por tocar, mas somos cristãos porque cremos em Deus, porque temos fé no Senhor, e assim podemos agradar.
A nossa fé não está em coisas, a nossa fé está em Deus. Davi continuaria a adorar a Deus, uma vez que o Senhor não era ou é prisioneiro de locais, de santuários. O Senhor não está fechado, a gente não fecha a igreja e Deus fica preso. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Nada pode reter a glória de Deus. Ele é maravilhoso, Ele é excelso, Ele é sublime, Ele é majestoso. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Enquanto isso, o Senhor ali sustentou, enquanto ele não pôde estar na casa, naquele lugar que foi reservado. O Senhor também há de nos sustentar, há de nos amparar em meio a essa crise. E outras crises virão, nós podemos ter certeza disso, porque quanto mais os dias passam, mais próximo de fim. E guerras, rumores de guerras, isso é normal. Como assim, pastor? Gente, biblicamente, tudo vai piorar. Tudo vai piorar. Não, pastor, mas o senhor está muito pessimista. Não, eu sou realista. Leia Apocalipse. Leia as Sagradas Escrituras. Mas o Senhor permite isto com um propósito de quebrantar o coração de vários, de trazer essas pessoas a se inclinarem, a adorarem, reverenciarem a Ele. Coronavírus e tantas outras coisas são demonstração da misericórdia de Deus. Deus demonstrando misericórdia, porque se Ele voltasse hoje, milhares e milhares iriam para o inferno. Mas Ele permite que passemos por essas situações, para que as pessoas despertem, se curvem, adorem, se rendam ao senhorio de Cristo. Em segundo lugar, Davi demonstrou o seu louvor. O seu louvor foi mantido. Ele não parou de louvar. Ele não desanimou, ele não guardou a harpa dele, ele não pegou e falou assim, eu não tenho motivo para adorar, eu estou sendo perseguido, eu estou triste, eu estou abatido. Mas a bondade de Deus, ele diz, é melhor que a vida. O favor de Deus. Davi tinha perdido seu trono, seu reino, sua coroa ali. Ele havia perdido as benesses de ser o rei, de estar num palácio, de ter as comodidades do palácio. Mas ele pega e fala, nada disso é tão importante. Nada disso tem valor superior. Nada dessas questões materiais são mais valiosas do que ter a bênção de Deus. A prosperidade, os meios pelos quais o homem geralmente pensa estar seguro, nada são. Com um sopro, elas todas se dissolvem. Nós vimos com esse coronavírus economia mundial ser abalada. O dólar nunca esteve tão alto. O petróleo nunca esteve tão baixo. A economia foi abalada. Países que se achavam grandes potências, grandes, poderosos, estão com medo. Porque achavam que eram senhores, mas entenderam e têm compreendido que existe um só Senhor. E é bonito. Alguns dias eu estava vendo um presidente, se não me engano, foi do Paraguai, em rede nacional, ele falando ali para ter cuidado e falando sobre o coronavírus, e de repente ele pega e falando para que buscassem então a Deus, para que se curvassem, para que se humilhassem na presença do Senhor. Coisa linda. Alguém pegar um presidente, uma personalidade, se voltar
perante ali a sociedade e falar: tem alguém superior a mim. Tem alguém superior a mim. E é Deus. A Ele nós devemos nos curvar. Eclesiastes 12:8: vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Mateus 6:20: mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Sim, nós temos que buscar valores que não podem ser roubados, valores que não podem ser destruídos. Nós devemos depositar no céu. No céu nosso coração deve estar. No leito, quando de ti me recordo, em ti medito na vigília da noite. Davi pega e perde o sono. E em meio à perda do sono, ele começa a meditar, louvar, se alegrar no Senhor. Ele fala: Senhor, eu perdi o sono, mas deixa eu aproveitar essa perda desse sono. E começa a louvar e pensar e meditar, lembrar de quando estava ali no templo e louvando, engrandecendo a Deus, a alegria de estar com o povo reunido. Sim, Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Davi traz à memória o que lhe dava esperança, o que lhe trazia esse contentamento, essa alegria. Sua falta de sono, ali durante as vigílias da noite, foi rendida ao Senhor. As adversidades produziram então rios no deserto, mel da rocha. Rios no deserto, mel da rocha. Ali Davi foi saciado a sua alma, foi trazido refrigério para a sua alma, foi alimentado o seu vigor com a presença do Senhor. As advertências de sua vida deslocada, as adversidades ali, por ele ter sido levado a fugir para o deserto, de forma alguma tiraram a alegria no Deus que o sustentava, a certeza de que Deus era a sua segurança, de que em Deus havia jovial alegria, alegria extrema, alegria intensa. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, verso 5. Em terceiro e último lugar, versos 7 a 11, a sua segurança foi preservada. A sua segurança foi preservada. Porque tu tens sido meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Davi pensou no amparo, no cuidado, no sustento do Pai, e veio à sua mente o conforto e a segurança de asas. Nós vemos nas Sagradas Escrituras expressões para nos dar ideia, conceitos. Deus não tem literalmente uma mão, Deus não tem literalmente uma asa. São expressões que os autores bíblicos utilizaram para dar a noção do cuidado, do favor, da proteção que Deus ali estava demonstrando. E aqui o salmista pega e fala: olha, assim como uma águia ou uma galinha, né? Jesus pega e fala de uma galinha, Mateus 6:20, mas ajuntai para... daqui a pouco eu acho, se não me engano, tinha marcado o texto aqui, depois eu vejo. Mas o Senhor pega e fala de Israel ali, que queria juntá-los como... achei, 23:37. Ele fala ali de galinha e seus pintinhos. Ele fala: Deus queria juntar vocês como se fossem pintinhos debaixo das asas de uma galinha. E ali a gente vê até quantos pintinhos estão debaixo das asas de uma galinha, a ternura, o cuidado, o amor. O Senhor quer demonstrar isso para com todos nós. Davi sentiu isso, Davi vivenciou isso naquele momento de adversidade.
Ele pega e fala: Senhor, assim como esses filhotes ali debaixo das asas, eu sou sustentado. Salmo 17, 8, o salmista pede ao Senhor para que o esconda às sombras de suas asas, a salvo dos seus inimigos. Ele continua falando: a minha alma se apega a ti, a tua destra me ampara. A destra tem símbolo de firmeza, de força, de poderio, de prioridade, de um valor realmente diferenciado. A destra, a direita. E assim ele fala, de forma firme, enérgica, ele continua falando: Senhor, eu sei que o Senhor é aquele que, em meio aos obstáculos que me cercam, o Senhor é quem me dá firmeza, o Senhor é quem me sustenta. A destra, então, de Deus significa proteção, abrigo, intercessão, segurança, força, vitória, bênção. A destra de Deus é tudo isso e muito mais. Davi conhecia a história de Israel como o braço forte do Senhor havia libertado a Israel, havia sido com o povo de Israel, a mão poderosa do Senhor que livrou Israel do cativeiro, a mão forte do Senhor que poderosamente puniu o Egito com pragas. Ele sabia de tudo isso, e ele roga a essa destra fiel. Davi agiu como um menino, e agarrando-se ali ao braço direito do pai, buscando abrigo de um filho para com seu pai. A destra de Deus para Davi naquela noite foi segurança, proteção necessária para ele ser tranquilizado. Sim, em meio ao medo daqueles que queriam tirar-lhe a vida, foi-lhe dado a tranquilidade da segurança de que o Deus Todo-Poderoso era o seu Deus, de que Deus estava cuidando dele. Minha mãe, certa vez, ela teve meningite, e minha mãe foi hospitalizada lá no hospital de base de Brasília. Eu tinha 8 anos, 7, 8 anos, eu era bem novinho. E minha mãe contava, já falecida, que quando chegou lá no hospital, e o tipo de meningite dela, que ela pegou, foi a mais agressiva. É aquela expressão: se não mata, aleja. E o médico pegou e virou para ela e falou assim: Dona Ricardina, a senhora vai sair de duas formas daqui, ou dentro de um caixão, ou em uma cadeira de rodas. O médico pegou, ela chegou e falou isso para ela: a senhora sai de um jeito ou de outro, em uma cadeira de rodas ou em um caixão. E minha mãe, naquela situação, muito abatida, pegou, levantou a mão e apontou para cima da porta do quarto onde ela estava. Doutor, o senhor está vendo o que está escrito ali? O médico pegou, olhou para trás e falou assim: Dona Ricardina, não tem nada escrito ali não. Ela falou assim: doutor, tem sim. Está escrito assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu respeito o Senhor, só faz o serviço do Senhor, mas eu vou sair desse hospital sem nenhuma sequela, porque eu creio que o meu Senhor pode fazer isso, se Ele quiser. E assim foi. Minha mãe passou pelo tratamento, fortíssimo, passou ali as dores, os desconfortos, os tratamentos, as injeções, mas pela graça de Deus, naquele momento de sua vida, ela saiu sem nenhuma sequela, como um testemunho vivo da graça, do poder de Deus. E nós vemos isso em nossas vidas, o Senhor sendo aquele que nos fortalece, o Senhor sendo aquele que nos ampara. O salmista finaliza esse salmo certo de que seus inimigos morreriam pela espada. E ele fala: olha, o fim daqueles que não temem a esse Senhor, que não creem nesse Todo-Poderoso,
é terrível, é triste. São pessoas que morrem pela espada e seus corpos não ficam sem sepultura. Corpos sem sepultura era a coisa mais terrível que tinha. Uma pessoa ser devorada. E aqui ele está falando, olha, você vai ser comida de chacal. Você vai ser comida de feras. Os ímpios são mortos pela espada, são comidos pelas feras, por essas feras carniceiras, e eles mesmos irão para a sepultura, mas isso vai ser só apenas uma preparação para aquilo que está reservado a eles, a destruição eterna. Os incrédulos são miseráveis, ainda que o mundo sorria para eles. Ainda que o mundo seja agradável para esses, Deus é inimigo deles. E a maldição lhes está reservada como pagamento. O rei e aqueles que juram, que prometem, que se colocam na presença de Deus, o rei Davi e todos aqueles na época e aqueles que ainda se colocam perante o Senhor, e perante ele falam: Senhor, eu sou teu servo, Senhor, eu te seguirei, Senhor, eu permanecerei na sua presença. O salmista fala que se alegraria em Deus e ele demonstraria gratidão para o Senhor. E esses também que fizessem assim, seus corações ali se alegrariam também no Deus vivo. Concluindo, quantas vezes nos sentimos como que um deserto, abatidos, sozinhos, desamparados? Quando nos abrigamos no Senhor, no entanto, as preocupações se dissipam, elas se vão, as tensões, o esgotamento são trocados por paz, por segurança. Em nossos momentos de dificuldade, nós podemos achar abrigo seguro no Senhor, quando nós derramamos nosso coração na sua presença. O profundo desejo de Davi em participar do culto público é parcialmente satisfeito na comunhão e na meditação. Ele sabia que era necessário, que era necessário estar com o resto do povo, estar ali naquele local onde foi consagrado. Não deixem de congregar, como é costume de alguns. Mas naquele momento excepcional, ele não deixou de adorar o Senhor. Ele continuou a cultuar ao Deus vivo. Não apenas Davi, mas qualquer que por ele jurar, pelo Senhor jurar, isto é, que o reconhecer e obedecer e se alegrar, certamente será amparado pela sua destra firme. Que aprendamos com Davi, que como salmista nós nos encontremos alegres, felizes, firmes, sustentados, saciados no Senhor. Amém? Vamos colocar-nos de pé.